um parênteses agora. Dito isso, eu vou abrir um parênteses para a gente compreender algumas questões e a gente seguir sobre esse, através desse raciocínio, tá bom? Então, um parênteses importante sobre batalhas espirituais. Primeira coisa, pergunta que eu tenho para fazer: quem já viu Deus? Quem já viu Deus? Vamos lá. 1,18. Talvez seja exatamente. Vamos ver se é isso. Isso aí. Maravilha. Por que eu botei 3,18 e não sei? Era só para ter essa tensão. Essa tensão. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Preste atenção, olha só. Vamos lá, que se a gente entender isso aqui, talvez uma coisa abra na nossa mente muito interessante. O que João está dizendo? Ninguém jamais viu a Deus. Provavelmente, lembra que João andou com Jesus. Isso é algo que ele aprendeu do próprio Jesus. Não, aqui é o discípulo mesmo. Aqui é o discípulo João. Testemunho de João Batista. Aqui é o discípulo João que está escrevendo. Você fala assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Colossenses 1 vai dizer uma coisa muito interessante. Versículo 15. Olha que lindo isso. Ele é a imagem. Olha só, gente, preste atenção nisso, que tem uma pérola aqui. Tem uma pérola aqui. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criados. Nele quem? De quem que a gente está falando? A gente está falando de Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo foi criado nele, por ele, para ele. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele conciliasse consigo todas as coisas. Colossenses 1, versículo 15. Colossenses 1. Gente, isso daí é um trechinho para você ter na tua Bíblia grifado, marcado, porque isso é maravilhoso. Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? Ele é a imagem, olha só, ele é a imagem do Deus invisível. A palavra diz que ninguém viu a Deus. João fala que ninguém viu a Deus. No Antigo Testamento, o tempo todo a gente vem falando sobre isso. Ninguém viu a Deus, porque a qualquer um que visse a Deus morreria. Está comigo? Está comigo ou não está comigo? Então eu te pergunto o seguinte: se ninguém viu a Deus, quem é que andava com Adão na virada do dia no Éden? Quando Deus se manifesta no jardim e chama por Adão, quem é que está no jardim? E pergunta por Adão: quem? Deus. Fala para eu ouvir, fala alto. Deus. Deus?
Mas ninguém viu a Deus. Jesus. Todas as vezes no Antigo Testamento em que alguém tem um encontro com Deus, essa pessoa está vendo o Filho. Porque ninguém viu ao Pai senão o Filho. Ninguém viu o Pai, apenas o Filho. Toda vez que o Filho se manifesta, toda vez que Deus se manifesta e que Ele se apresenta a alguém no Antigo Testamento, é a Jesus que estão vendo, é o Filho. E aí? Colossenses 1. Todas as coisas são dele, por ele, para ele. Tudo foi feito por intermédio dele. As visíveis e as invisíveis. Não é espetacular isso? Então vamos lá, que não acabou não. Esse nó aí, se você está achando que esse nó já é um nó bom, olha só uma coisa interessante. Em Gênesis, vamos lá em Gênesis. Gênesis 3. Em Gênesis 3 acontece uma situação que é o seguinte, Gênesis 3,15. Deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção. Em Gênesis, depois da queda, então, o que a gente lê? Que Deus dá uma enquadrada na Eva, em Adão e na serpente. É na Eva, 9 horas, na capital da República. Deus então dá uma enquadrada em Adão, em Eva e na serpente. Na teologia, a gente diz que esse trecho de Gênesis 3,15, a gente chama isso daqui, a gente já vai ler, mas a gente chama isso daqui de proto-evangelho. Isso quer dizer o seguinte, que Gênesis 3,15 é a primeira vez em que o evangelho é pregado. Só que aqui o que a gente tem ainda não é um evangelho, porque o evangelho só vai estar pronto para ser anunciado quando Jesus definitivamente vem ao mundo. Mas olha o que acontece aqui. Vamos lá, olha lá comigo. Gente, se eu estiver indo rápido demais, se faltou alguma coisa que você não entendeu, fala, pede para parar. Vamos lá. Vamos lá. O finalzinho do 14 diz assim: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá. Gente, entenda o seguinte: a serpente aqui não é o animal cobra, não é o animal serpente. A serpente aqui a gente sabe que é, na verdade, um arquétipo, e que ele está falando aqui com Satanás. E a gente sabe disso, inclusive, por causa de Apocalipse. Porque Apocalipse menciona exatamente a serpente, quando ele fala do dragão, o dragão, que é a antiga serpente do Éden. A gente sabe que a serpente aqui é Satanás. Então pode ser que você veja alguém falando sobre isso, fala, não, que era a cobra. A cobra. Não, não é a cobra. É Satanás. É Satanás, tá? Então, aí 15, importante, presta atenção, 15. Porém, inimizade entre você quem? Você quem? Com quem que ele está falando, gente? Com quem? Não. Ele está falando com uma serpente. Ele fala no final do 14, uma vez que você fez isso, maldita é. Uma vez que você fez isso, maldita é. Deus está falando com a serpente. Está olhando para Satanás e está falando com ele. E por causa do que você fez, versículo 15,
agora eu ponho inimizade entre você e a minha mulher. Quem é a mulher de Deus? Por que a Bíblia usa sempre a figura da noiva para falar da igreja? Antes quem era? Era o povo de Deus. Então se colocarei inimizade entre você e a mulher. Olha só, que não para por aí. Entre a sua descendência, e o descendente dela. Ora, quem vai ser o descendente da mulher? Quem é que dessa humanidade, desse povo, vai nascer Jesus? Mas ele diz o seguinte: porém inimizade, que agora aparecem mais dois personagens. Ele estava falando com a serpente, com Adão e com Eva. E agora ele fala, aparecem mais dois personagens. Colocarei inimizade entre a tua descendência. Descendência de quem? Da serpente. Quem está falando com a serpente? Vou colocar inimizade entre a tua descendência e a descendência dela. Este quem? A descendência da mulher. Lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ora, do que ele está falando aqui? Ele está apontando diretamente para Jesus e menciona uma descendência de Satanás. Menciona uma descendência de Satanás, que Apocalipse menciona. Daniel fala sobre a descendência de Daniel fala sobre a descendência de Satanás, que é o anticristo. Eu colocarei inimizade entre vocês. É interessante que ele fala: colocarei inimizade entre a tua descendência, né? E é muito interessante isso, porque ele diz assim, ó, a sua descendência colocarei inimizade entre a sua descendência e o descendente dela. O que é isso aqui? A gente entende que é a primeira vez que o Evangelho está sendo pregado na Terra. E quem é que está pregando esse Evangelho? Quem está pregando o Evangelho? Jesus. O próprio Jesus. Pregando o Evangelho que fala acerca dele mesmo. Para quem? Para Satanás. Satanás é o primeiro a ouvir a mensagem do Evangelho. Da boca de quem? Do próprio Cristo. Não é de explodir a mente? Vamos ver, onde é que o pastor Michel quer chegar com tudo isso? Nos é apresentado o início da luta entre a humanidade e a serpente. Ele, o próprio Deus, diz: ó, de agora em diante eu estou colocando inimizade entre você e a minha noiva. Está posto. A batalha espiritual está posta. Existe uma inimizade entre Satanás e o povo de Deus. Está posto. Está posto. O que a história de Jesus no deserto nos lembra, nos traz à mente, nos faz compreender? Primeiro, Satanás busca nos dissuadir da nossa missão na presença de Deus. Então vamos lá, 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, ou de redor, dependendo da tradução, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe,
Permanecendo firmes em quê? Na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Por quê? Que o diabo fica andando ao redor, procurando a quem possa tragar. Por quê? Porque em Gênesis 3:10 foi posta a inimizade entre a gente. E ele vive para perseguir o povo de Deus. E saibam que não é com você, não, é com todo mundo. Mas ele já dá aqui a dica de como é que a gente vence. Ele dá aqui a dica. Porque o que ele diz pra gente? Ele diz lá: permanecendo firmes na fé. Lembra? O justo viverá pela fé. Lembra? A inimizade entre a humanidade e o inimigo remonta à queda de Adão, que foi o que a gente acabou de ler em Gênesis 3:15. Jesus venceu o diabo. Mas Jesus venceu o diabo. Em Mateus 28:18, lê para nós, Lídia, voz alta. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Preste atenção, que aqui tem uma pérola. Uma pérola. Jesus disse que toda a autoridade. Toda a autoridade. Todo poder. Mas o que significa toda a autoridade? Toda. O que é toda? Toda é toda. Toda é toda. Toda a autoridade foi dada a quem? A ele. Quando? No momento em que tudo está consumado. Na morte e na ressurreição. Depois que ele se apresenta ao Pai, que é o que ele fala com Maria Madalena: não me toque ainda não fui ao Pai, preciso ir, preciso me apresentar a ele. Ele então se apresenta a Deus na glória. E aí, todo o poder, toda a autoridade, então agora está na mão de Jesus. O que o diabo disse para ele na terceira tentação? Se tu prostrado me adorares, eu te dou todos os reinos. Por quê? Está com quem? Está comigo. É como se ele tivesse dizendo: está comigo. Mas agora Jesus está dizendo aqui: toda a autoridade já me foi. Então a autoridade é de quem? Aí vem uma pergunta que vai ser natural. Ora, pastor Michel, se toda a autoridade está com Jesus, quer dizer, se toda a autoridade está com Jesus, qual é a autoridade do diabo? Gente, lógica, se 100% da autoridade agora é de Cristo, qual é a autoridade do diabo? Zero. Mas você vai falar para mim: mas temos um problema. E antes ele tinha autoridade? Antes ele tinha. E aí você pode me perguntar agora o seguinte: mas por que ele então está fazendo essa bagunça toda que ele faz? Por que ele está fazendo essa bagunça toda que ele faz aí? Antes disso, vamos lá. Então, como que Jesus venceu? Então Jesus venceu. E vencendo, ele recebe então toda a autoridade. Mas como ele venceu? Primeiro ele se fez, mesmo sendo Deus, se fez servo. Depois o que ele fez? Se humilhou. E aí obedeceu até quando? Que é a morte. Assim foi como Jesus tomou da mão de Satanás toda a autoridade. Se fez servo, mesmo sem Deus. Se humilhou e fez aqui, ó,
grifei, obedeceu até a morte. Ele obedeceu. Gente, olha só o que eu estou querendo falar para você nessa noite. Eu estou te dando a receita para vencer toda a batalha espiritual que você for enfrentar de agora em diante. E tu vai sair vitorioso em 100% dela. Como venceremos? Sendo verdadeiros cristãos. Ou seja, seguindo os passos de Jesus. Que já falei 300 vezes, vou falar mais uma vez. Já falei 300 vezes, vou falar de novo. O que significa cristão? Palavra cristão. Pequeno Cristo. E o que é um Cristo? É um Messias. E o que é um Messias? É um escolhido de Deus, separado por Deus. Uma outra definição que a gente pode dar é o seguinte: olhando para a missão de Jesus, a gente chega à conclusão de que um Cristo é aquele que dá a vida em favor de muitos. Então, a gente segue os passos de Jesus. Que passo é esse? Ser servo em todo lugar. Se humilhar diante de Deus. Deixa de querer ser o cara que resolve todas as coisas e deixo que Deus me guie. Eu me humilho diante de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gente, a gente fica achando que esse negócio é uma parada super espiritual e transcendental. É simples. Não tem nada de transcendental aqui. É simples. É só cada um de nós fazer aquilo que se comprometeu em fazer. É ser servo. Ser servo. É ser cristão. É ser um verdadeiro cristão. Se tornar um servo em todo lugar. Ah, na igreja? Não, em todo lugar, cara. É no trabalho, é na escola, é na faculdade. Onde quer que você esteja, que tem alguém do teu lado, sirva. Mas a gente quer ser servido. A gente não quer se humilhar. A gente quer ser exaltado. A gente não quer ser humilhado. A gente quer ser exaltado. E em todo lugar. Não só por Deus. A gente quer ser exaltado por todo mundo. A gente está sempre esperando alguém falar por favor. Alguém falar obrigado. A gente está sempre esperando alguém falar: ai, como você é lindo. Ai, como você é o máximo. Ai, pastor Michel, como você prega maneiro. Ai, pastor Michel, quanta inteligência. A gente está sempre esperando isso. Eu estou sempre esperando isso. A gente quer as pequenas recompensas do dia a dia, os likezinhos que disparam pequenas doses de dopamina na nossa cabeça, para a gente se sentir gostosinho. É isso que a gente quer. Só que isso é o contrário de se humilhar. Ué, mas eu não quero. Quer viver no mundo ou quer viver no reino? Ó, se tu quer viver no reino, tem que mudar a lógica. Tem que mudar a lógica. E aí, like não faz parte do reino. Recompensa de homem não faz parte do reino. O que mais que a gente tem que fazer para ser cristão? Obedecer. Até quando? Até alguém pisar no pé e você ficar com raiva, vou estar indo de igreja, vou embora. É até a morte, lindo. É obedecer mesmo. É levar esse trem até o fim. É ir com esse negócio para valer. Levar esse negócio para valer. Então vamos lá, Efésios 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiram a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar. Preste atenção aqui, preste atenção. Vocês estavam mortos em suas transgressões, enquanto costumavam viver, seguindo o quê? A presente ordem desse mundo. E aí ele diz, inclusive ele dá nome aos bois aqui.
o príncipe do poder do ar. Ele está falando de Satanás, tá? Ele está usando aqui uma maneira, alguma forma como era conhecido para falar exatamente sobre isso. Então nós estávamos, antes da nossa conversão, antes da gente aceitar a Cristo, nós estávamos debaixo do poder desse mesmo principado. Estava debaixo da mão do diabo. Era lá que você estava. E debaixo da mão não, debaixo do pé. Tá? O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Como é que o diabo continua a fazer a bagunça que ele faz? Como é que ele continua a fazer a bagunça que ele faz? Se toda a autoridade foi tirada dele e foi dada a Cristo. Como é? Igreja, estou perguntando. Como é que o diabo continua atuando na terra e fazendo a bagunça que ele faz? Através da desobediência de quem continua debaixo dele. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pela glória, amor com que nos amou, deu-nos vida como Cristo, quando ainda éramos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos pela graça. Todo mundo adora falar isso, mas não quer voltar umas linhas atrás para ler sobre o que o texto está falando. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Aleluia! A igreja grita, aleluia! Mas ninguém ouve o que Ele disse antes. A gente quer se assentar nas regiões celestiais, mas a gente não quer obedecer. E é por isso que o diabo está fazendo o que faz, inclusive dentro da igreja. Porque tem um montão de gente que professa Jesus com a boca, mas continua desobedecendo com o coração. E é porque a gente desobedece que o diabo faz na nossa vida uma brincadeira. Arrasta a nossa cara na lama. E isso é só porque a gente deixa. Até quando, igreja? Até quando? Está aqui. Gente, isso não é um conhecimento oculto. Nos foi revelado. E a gente fica, precisamos falar sobre batalha espiritual. Irmãos, estamos na batalha espiritual. Levanta o clamor, grita, irmão, grita, irmã, clama, vem aqui na frente, ajoelha, clama, Senhor, para a gente ouvir, canta, instrumentistas, toquem mais alto, para que o inferno seja abalado, para que as estruturas do inferno, para que as portas do inferno caiam, e vamos clamar. Estamos em batalha. Não fique sentado. Momento da batalha é momento de estar em pé. Momento da batalha é momento de gritar. Momento da batalha é momento de... O momento da batalha é momento de obedecer. Não adianta gritaria. Não adianta gritaria. Não adianta histeria. Não adianta louvor emocional. Não adianta guitarra bem tocada e piano lindamente executado. Não adianta. Não adianta nem vir para a igreja às 6 horas da manhã se a gente não obedecer. Enquanto a gente não entender essa verdade simples e elementar e não assumir a responsabilidade que nos cabe, a gente vai continuar sendo joguete de Satanás. Só que toda vez que a gente fala sobre batalha espiritual, é muito mais legal falar sobre os demônios. Os demônios. Vamos comprar livro. Vamos ver o podcast que entrevistou o bruxo, o ex-bruxo.
tenho para aprender com a palavra. Jesus não usa de conhecimentos de satanismo para refutar demônio no deserto. Ele usa o quê? Gente, ele não usa, ele usa meia dúzia de texto da palavra, mas por quê? Porque ele sabe o que ele está falando. A gente quer fazer curso, quer ler o livro, quer... eu já li livro aí de demonologia, aí, de coisas... não, porque o ex-bruxo falou, aí o satanista falou, aí o cara fala, não, porque aí quando eu entrei no McDonald's eu vi que o demônio estava no copo de Coca-Cola. Gente, e a Bíblia aqui falando, explicando certinho o que a gente precisa fazer. O que a gente precisa fazer? Obedecer. Para de vacilar. Para de dar bobeira. Para de ficar consumindo porcaria na internet. Para de ficar alimentando ódio contra todo mundo, contra vizinho, contra isso, contra presidente, contra não sei quem, contra não sei quem. A gente não está aqui nessa terra para odiar ninguém. A gente está aqui para viver como Cristo. E Cristo viveu o que? Amando. E fazendo a vontade de Deus e servindo. Vai caindo na palavra, gente. Para a gente deixar de ser joguete de pregador do YouTube, de vídeo do YouTube, de não sei o que, de gente que está interessada em vender livro. E aí a gente compra um montão de livro. E a Bíblia está lá fechada na estante. E nem isso mais. Porque a gente não, muitos aqui, louvado seja Deus, todo mundo aqui tem Bíblia. Mas aqui na igreja pode ver que no domingo a igreja está cheia. Mas se você for contar aqui, nem metade tem Bíblia. Pode contar aí. Eu desafio. Quero ver se metade aqui tem Bíblia. E aí, meu amigo, é o seguinte: só abre a Bíblia na hora que o pastor fala assim, abre aí, João, não sei o quê. E aí, a gente mesmo, nós os pastores, a gente ainda vacila nisso. A gente fala, não, se não tiver o tempo não, ele vai botar lá no negócio ali. Não, tem que abrir sim. Tem que abrir sim. Tem que saber manejar a Bíblia, gente. Abre a Bíblia aí, vamos ler esse negócio. Está na nossa mão. Aí fica. Aí na hora que qualquer problema que dá uma dor de barriga. Pastor, tudo uma luta, pastor, tudo uma guerra, pastor. Então, gente, eu concordo que a gente passa guerra sim. Passa. E o que o texto diz? Lembrem-se daqueles que, como vocês, ao redor do mundo estão passando pelo mesmo. E às vezes até pior, gente. E a gente como umas crianças mimadas. Garoto na fé. Poxa, não pode isso não. Está entendendo? Temos que orar, temos que buscar, temos que pedir perdão. O Senhor nos revela, o Senhor nos mostra. Conserta, precisa ser consertado. E segue. Sem medo, com ousadia, na palavra. Tá? Essa é muito importante. Muito importante. Aí vamos lá, Aí eu botei aqui, prova dos 9. A prova dos 9, porque eu quero saber. Será que tem uma maneira da gente testar? Gente, isso aqui eu vou falar para vocês. O Senhor trabalhou muito, está falando muito comigo através desse estudo. Porque, olha só, irmã Adriana, do fundo do meu coração, sendo sincero com todos vocês aqui, diante dessa câmera que está me gravando agora, eu também sou um cara todo errado. E o Senhor me confronta muito com tudo isso que eu estou falando para você. Porque eu também tenho que afinar minha viola. Eu também tenho coisa para corrigir, para acertar. Todos nós. Mas assim, sabe o que acontece, irmão Francisco? Às vezes, a gente convenientemente, a gente deixa umas coisinhas, sabe? Ninguém vê, ninguém sabe, é coisa só minha, tá? E aí a gente deixa pequenas coisinhas, às vezes não, é uma bobeirinha. Bobeirinha não é bobeirinha não, porque não tem pecadinho, pecadão. Uma desobediênciazinha é desobediência. Mas é pequenininho, mas é.
E toda vez que você está debaixo da desobediência, sabe o que você é? Que é o que o texto está dizendo? Você está a serviço de Satanás. Porque ele atua, foi o que a gente leu aqui. Como é que ele atua? Ele atua através daqueles que estão debaixo da desobediência. Ora, se eu estou sendo desobediente, eu estou dando legalidade para quem? O diabo fazer, não só na minha vida, mas na vida dos outros. Fazer a festa no meio da igreja. Já vou terminar. Oxi. Vamos lá. Lê para mim, quem achou? Vai lá. É 16, né? 16. 16, não? Vai 16. Porque não tem 17. Pois é. Mas pegarão em serpente e beberão algum veneno mortal, e não lhe fará mal nenhum. Porão as mãos sobre o doente e ficará curado. Isso aí. Pegarão em serpente e porém. Oi? Pegarão em serpente e porém. Pegarão em serpente. Essa daí foi profunda. Olha só, gente, o que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo? Que aqueles que o seguem, que o servem, ele fala assim, e esses sinais vos acompanharão. Pegarão em serpentes e escorpiões. Se tomar qualquer coisa, qualquer veneno, não morrerão. E imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Essa era uma angústia que eu tenho há anos e que eu falo com Deus sobre isso. Porque a gente ora na igreja, a gente impõe a mão na igreja, só que eu não vejo os sinais acontecendo. E eu mesmo já impus a mão, orando e pedindo a Deus, Senhor, cura essa pessoa. Eu estou aqui, estou orando, estou impondo a mão, Senhor. Cura, Senhor. E não acontece. Por isso que eu botei ali, prova dos 9. Jesus diz, esses sinais nos acompanharão. Por que os sinais não estão acompanhando? Se não estão acompanhando, é porque a gente não está, a gente não está servindo. Só que assim, eu sei, você sabe. Você sabe no que você tem desobedecido. Eu sei onde eu estou desobedecendo. Eu sei. A gente quer a glória, a gente quer os fogos, mas a gente não quer o sacrifício. A gente quer o resultado, mas não quer meter a mão na mão. A gente prega sobre um monte de coisa, a gente ouve um monte de coisa. Então a gente quer bênção, a gente quer maravilha, só que a gente esquece o que Jesus viveu. E aí, de repente vai ter alguém que vai virar para você e falar assim, mas Jesus era Jesus precisava morrer, Jesus precisava passar pelo que passou. Então beleza, vamos olhar, olha na história para aqueles que seguiram Jesus para valer, e que inclusive manifestavam as marcas que ele dizia que manifestaria. E o que acontece com essas pessoas? Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Simão, crucificado. André e Filipe, os irmãos, crucificados. Paulo, decapitado. Bartolomeu, decapitado. Tiago, justo, morto a espada. Tadeu, morto a machadada. Mateus, morto a facada. Matias, morto na fogueira. Tiago menor, morto apedrejado. João morreu sozinho, exilado numa ilha. A morte dele foi diferente. Mas imagina o que é. Imagina o que é você que andou com Cristo, sabe a importância da noiva, de fazer parte da noiva, da comunhão. Você que ama estar com os irmãos, ama ceiar com os irmãos. Você que é um pai da igreja, é um pastor da igreja. Você tem uma igreja do povo, você tem ovelhas que você cuida. E você é levado para um lugar onde não tem ninguém, você é obrigado a ficar sozinho. Pensando consigo mesmo,
Se, olha, eu estou sozinho, a palavra diz que quando tiver 2 ou mais, então se eu estou sozinho, será que Jesus está aqui comigo? Imagina, você morrer sozinho. Você está entendendo? Mas esses homens, não só aqui, eu estou falando, aqui é claro, né, convenientemente, esse grupo aqui são aqueles que andaram com Jesus, receberam dele. Mas homens e mulheres têm sofrido, têm levado até as últimas consequências o seguir a Cristo. Você entende? Mas por quê? Porque sabe, aí faz sentido quando Paulo diz que viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Ele vive pelo Evangelho. A gente não vive pelo Evangelho. Eu não vivo pelo Evangelho. Eu acho que a gente vive muitas vezes teoria e pouca prática. E a gente não tem coragem de levar essa prática a consequências reais mesmo. Porque eu vou te falar o seguinte: a gente falta à igreja por causa do trabalho, mas não falta o trabalho por causa da igreja. Vou falar de novo. A gente falta à igreja por causa do trabalho, mas não tem coragem de faltar o trabalho por causa da igreja. Eu é como volto para a novela. Escola do futebol. Isso aí. Se você tem coragem, como é que faz Na hora que a batalha aperta, aí pronto, aí corre. A gente corre para a igreja. Todo mundo, gente, todo mundo faz isso. Essa mensagem hoje aqui, ela é uma mensagem de exortação para a gente rever a maneira como a gente tem vivido diante de Deus. É para cada um pensar no que tem feito, tá? E é isso. É duro, é pesado, tá? Foi duro para mim também. O Senhor tá descendo a chibata no meu lombo o dia inteirinho, que vocês estão apanhando só agora. Vocês estão apanhando só agora. Eu estou desde cedo apanhando com essa mensagem. E a coisa é séria mesmo. E a cada dia mais a gente está se aproximando do momento derradeiro. E o que é que Jesus vai encontrar na hora de chegar aqui? Se Jesus chegasse aqui agora, o que a gente ia dizer para ele? O que a gente tem para dizer para Jesus? Qual é a desculpa que a gente tem para dar para Jesus?